A Justiça Eleitoral pode cassar a candidatura de Walter Queiroz à presidência. É que o Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, encontrou indícios de crime eleitoral na declaração de bens do candidato do PRN. O candidato do PTdoB, Caetano Matanó, já está fora da corrida presidencial. O partido não tem registro definitivo e, por isso, não pode lançar candidato. Com a decisão do TSE, o número de presidenciáveis caiu de 10 para 9, o que também altera a divisão do tempo de propaganda gratuita. Fernando Henrique Cardoso, o candidato da coligação PSDB, PFL, PTB, é o que terá mais tempo. 7 minutos e 49 segundos no rádio e na TV. Orestes Quércia, do PMDB, vai poder falar com o eleitor durante 6 minutos e 15 segundos. O tempo de Esperidião Amin, do PPR, é de 4 minutos. Luiz Inácio Lula da Silva, da Frente Brasil Popular, terá 3 minutos e 31 segundos. E Leonel Brizola, do PDT, 2 minutos e 34 segundos. O Prona vai ter 1 minuto e 8 segundos. É tempo mais do que suficiente para o candidato dizer: meu nome é Enéas. Amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral define em sorteio qual será o candidato a abrir o horário eleitoral gratuito, que começa no dia 2 de agosto. Durante 2 meses, vão ser 2 horas diárias, com os candidatos a presidente, governador, senador e deputados. Um teste de paciência para o eleitor. E se houver segundo turno para governador ou presidente, aí começa tudo de novo. Carlos Henrique. Sai a nova pesquisa Datafolha. E essa pesquisa revela: se as eleições fossem hoje, Lula e Fernando Henrique iriam para o segundo turno e o tucano acabaria vencendo a corrida ao Planalto. A pesquisa nacional, feita na segunda e terça-feira desta semana, deu 32% das intenções de voto para Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, teria 29%. Em terceiro lugar, bem atrás, estariam Leonel Brizola, do PDT, e Orestes Quércia, do PMDB, com 7%. Enéas Carneiro, do Prona, e Esperidião Amin, do PPR, também empatam em quarto lugar, com 2%. Os candidatos Walter Queiroz, do PRN, e Hernani Fortuna, do PSC, não foram citados pelos entrevistados. Os votos brancos e nulos chegariam a 7%. E os 11% dos eleitores ainda estão indecisos. Um desdobramento da pesquisa mostra pela primeira vez a vitória do PSDB no eventual segundo turno. Fernando Henrique Cardoso teria 47% dos votos e Lula 40%. Todos os candidatos à presidência participam hoje à noite do debate promovido pela CNBB em Brasília. Vai ser a primeira vez que Lula, do PT, e Fernando Henrique, do PSDB, se colocam frente a frente. Para evitar tumultos, a CNBB proibiu os apartes e transformou o debate numa espécie de sabatina. Os bispos colheram perguntas principalmente nas camadas mais pobres da sociedade. Cada candidato vai poder mostrar como faria para melhorar o país. Confira agora como vai ser o dia dos presidenciáveis. Lula, do PT, fica em Brasília se preparando para o debate às 9 da noite. Fernando Henrique, do PSDB, também está em Brasília, onde lança o programa de governo e participa do debate na CNBB. Orestes Quércia, do PMDB, se reúne com empresários em São Paulo e à noite vai ao debate em Brasília. Leonel Brizola, do PDT, está em Brasília para um encontro com funcionários do Banco do Brasil e o debate com os candidatos. Esperidião Amin, do PPR, se reúne com empresários em São Paulo e à noite vai à CNBB. Flávio Rocha, do PL, faz campanha em Brasília e também debate na CNBB. Hernani Fortuna, do PSC, tem o dia livre e o debate à noite. Enéas Carneiro, do Prona, e Walter Queiroz, do PRN, só confirmam presença no debate da CNBB. O senador José Paulo Bisol diz que pode abandonar a política, embora não desista dos seus ideais. Bisol renunciou formalmente depois de ser substituído como vice na chapa do PT para a presidência da República. Apesar disso, elogiou o novo vice de Lula e disse que não guarda mágoas. Como é que o senhor encarou essa decisão da Frente Popular? Correta. O senhor acha que esta era a única alternativa? Sim, política é uma coisa que se faz com a razão e pesando as conveniências, porque há uma luta, sobretudo numa fase eleitoral, né? É uma luta para se ganhar.
E o Lula vai ganhar a eleição. Vai fazer campanha? Eu estou à disposição da frente para o que eles desejarem que eu faça. Agora, quem tem que fazer a avaliação das minhas possibilidades de ajuda é a frente. O que o senhor acha do seu sucessor, o Mercadante? Acho um homem extraordinário, foi uma grande escolha. O que o senhor pretende fazer agora? Viver a vida que a vida merece ser vivida. Sobra alguma mágoa desse episódio, senador? Nenhuma. Nenhuma mágoa. Quer dizer, se eu tivesse 30 anos, talvez eu ficasse magoado. Mas com 66 anos, eu tenho uma profunda capacidade de compreensão. Os presidenciáveis reagem de forma diferente à mudança do vice no PT. Entre eles, tem até quem defenda uma CPI para apurar o caso Bisol. Sem dúvida alguma, o PT ressuscitou o Stalin. Ou seja, fez igualzinho a como o Stalin fazia. Começa com a autocrítica, depois com a humilhação e finalmente com a eliminação. O Mercadante, ele se ajeitava bem com a Zélia. O Mercadante apoiou o plano cruzado. Estas eleições vão ser uma espécie de plebiscito. Ou o sistema econômico que está aí permanece, cada dia com mais remendo, ou vamos sair para um outro modelo econômico, que isso é o que eu represento. É por muito menos do que o Bisol fez, o Ibsen foi cassado, né? E hoje, eu acho que essa questão deveria ser avaliada com uma CPI no Congresso, porque quem concordou com isso, que o que ele fez é errado, não sou eu, foi o PT. Na medida que o PT não sustentou a candidatura do Bisol, o PT concorda que ele praticou um delito e que deve ser punido. O principal rival de Lula na disputa presidencial evita comentar a substituição de Bisol por Aloysio Mercadante na chapa do PT. Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, também tem problemas com o vice Guilherme Palmeira, acusado de apresentar emendas irregulares ao orçamento da União. Mesmo assim, Fernando Henrique Cardoso garante que ele fica na chapa. O PSDB, a coligação, não tem nenhuma razão para mexer no senhor Guilherme Palmeira, porque não houve nenhuma acusação, houve maledicência compensatória. E nós não vamos entrar nesse jogo, que é jogo do adversário. Como é que o senhor viu a escolha do Aloysio Mercadante para ser vice do Lula? Eu acho que reforça São Paulo, né? É São Paulo com São Paulo, Lula com Lula. Tudo bem. Isso mudou alguma coisa no quadro das pesquisas, na sua campanha? Não. Tem boa opinião sobre o Mercadante, não tem nada, não muda nada não. Vamos começar falando dos resultados de pesquisas eleitorais mais recentes realizadas pelo IBOP. No que tange à presidência da República, a pesquisa indica que Fernando Henrique superaria Lula no segundo turno. Pesquisa do Datafolha divulgada hoje mostra que o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 32% das intenções de votos e Fernando Henrique, 29%. Segundo o levantamento, Fernando Henrique venceria Lula por 47% a 40% no segundo turno, se a eleição fosse realizada hoje. E no que tange ao governo do estado de São Paulo, a mesma pesquisa do IBOP revela que Mário Covas lidera com 46% das preferências do eleitorado. Uma outra pesquisa, portanto, divulgada pelo IBOP, revela que o candidato tucano ao governo do estado de São Paulo, Mário Covas, tem 46% da preferência do eleitorado. Em segundo lugar, está o candidato do PDT, Francisco Rossi, com 5%, e em terceiro, empatados, José Dirceu, do PT, Barros Munhoz, do PMDB, e Luiz Antônio de Medeiros, do PP, que estão com 4 pontos. E já que estamos falando em pesquisas, em um outro levantamento do IBOP demonstra que o presidente Itamar Franco conta com o apoio de 79% da população brasileira. O governo Itamar Franco conta com a aprovação de 79% dos brasileiros, que avaliam a atuação do presidente como ótima e boa, segundo também o IBOP. Trata-se do mais alto índice de popularidade já alcançado pelo presidente. Rui Altenfelder Silva. Com as pesquisas eleitorais, a gangorra das pesquisas eleitorais, do resultado das pesquisas eleitorais, isso vai oscilar até as vésperas das eleições.
Não nos esqueçamos que essas eleições são casadas e, portanto, envolvem desde os cargos majoritários, presidente da República, dois candidatos ou dois senadores por estado e governadores de todos os estados, e as eleições proporcionais, deputado federal e deputado estadual. Por outro lado, as mensagens, os programas dos partidos, agora é que começam a ser divulgados. Portanto, agora é que o eleitor terá condições de avaliar cada um dos partidos ou cada um dos candidatos em função do programa dos seus partidos. Veja, por exemplo, como é sintomático o resultado de mais essa rodada da pesquisa do IBOP para a presidência da República. O candidato Fernando Henrique sobe ainda mais, o candidato Lula desce alguns pontos e, tecnicamente, estão empatados. E mais, se houvesse um hipotético segundo turno, o candidato da coligação PSDB-PFL venceria o candidato da coligação PT e demais partidos, uma diferença de 47 a 40. Ora, isto é influência, sem dúvida, da mensagem que o candidato tem transmitido e que tem por trás dessa mensagem a retomada do desenvolvimento, a contenção das despesas através do plano de estabilização da economia. O mesmo se diga em relação ao candidato Mário Covas. Foi prefeito de São Paulo, teve uma grande visibilidade quando candidato à presidência da República e atualmente é senador. Portanto, tem mais visibilidade que os demais atualmente. E quanto à aprovação do presidente da República com esse índice bastante grande de 79%, se deve, sem dúvida, ao sucesso até agora do Plano Real. Oliveiros S. Ferreira. Bom, eu diria que essas pesquisas são, antes de mais nada, muito esquisitas. Porque você toma a pesquisa de São Paulo, você encontra um candidato com 46% e os outros estão na vala comum dos 5% e 4%. Quer dizer, me parece um pouco estranho isto. Quer dizer, que um homem como, por exemplo, o Zé Dirceu, cujo cabeça de chapa presidencial tem 32% de intenções de voto no país, embora só tenha 5% em São Paulo. Eu creio que há uma série de fatores que interferem, digamos, na subida do Fernando Henrique, mas eu sou daqueles que prefere dizer que a criança que nasceu é homem ou mulher depois que ela nasceu. Eu acho que é cedo ainda, nós vamos entrar na fase do horário gratuito de televisão, poderá ser aborrecido ou não aborrecido, mas de qualquer maneira poderá alterar isto. E é preciso levar em conta que a decisão do PT e da frente que apoia Lula de ontem e hoje, substituindo o Bisol por um candidato menos, digamos assim, menos radical, pode contribuir para alterar este quadro. É preciso lembrar que uma das primeiras declarações do Mercadante foi no sentido de que quem pode garantir o êxito do Plano Real é o Lula. Não é que eles já aderiram à ideia do Plano Real, que tem sido até agora o carro-chefe da propaganda do Fernando Henrique. Com São Paulo, eu acho esses dados, não duvido deles, mas eu acho muito estranhos. Realmente muito estranhos, uma pesquisa em que aponta uma diferença de 41 pontos percentuais. Realmente fazemos um César. O Mário Covas será o César de São Paulo. É isso, Brito. Agora, Miguel Colassuano. Eu devo dizer o seguinte, acho que eu vou ficar com a esquisitice do Oliveiros. Eu sou um homem que estou na rua, né? Estou acompanhando agora um pouco o dia a dia da campanha por dever de ofício. Sou candidato a senador e estou tentando correr. Aliás, Murilo, quero te dar os parabéns porque o nível de audiência que a nossa Record tem, eu digo nossa porque eu participo dos programas sempre, agora que eu estou meio proibido. Por nós, não. Mas, de qualquer maneira, olha, no interior de São Paulo, a repercussão, além da capital que a gente já sabia, mas é muito maior do que eu sabia, e tendo participado de outras campanhas, eu acho que cresceu. Acho que a Record está de parabéns. Ela está em uma audiência firme, mas olha, em mais de 300 a 400 municípios de São Paulo. Eu já percorri 100 e poucos, e em todos
Ele é muito reconhecido. Agora, a esquisitice aqui que o Oliveira levantou, eu acho que tem razões até estatísticas. É evidente que quando você passa um papel, como é que é feita a pesquisa? Você passa um papel e tem alguns nomes. É evidente que os nomes mais lembrados historicamente, por qualquer razão, aparecem. Não há nenhum demérito nisso, ao contrário, sorte de quem tem um nome que já circulou bastante. Porém, o ato de decidir, na minha opinião, mudou completamente, Murilo. Eu tenho percebido que a população brasileira, graças a Deus, resolveu não escolher, ela resolveu primeiro comparar, o que é uma grande diferença de postura e de comportamento. Porque no momento em que você, vamos ver, quem é o candidato a governador? Vamos comparar o A, o B, o C. Ele é capaz de desempenhar esta função pelo gabarito que apresenta, pela mensagem que transmite, pelo histórico que tem? Esta é a pergunta mais frequente que se aplica para o Senado e se aplica para a presidência também. Portanto, o resultado que eu respeito sempre, estatística eleitoral, eu nunca duvidei. Mas esse resultado aqui é o resultado do grau de conhecimento de alguém junto à opinião pública em geral. Não significa decisão de voto de modo algum. Eu acho que é uma indicação de conhecimento. Se você me permite, Colasso, claro. Se você tomar a pesquisa induzida, que é esta que nós temos aqui, e da pesquisa espontânea, a diferença, digamos, entre os 46% e o que o eleitor espontaneamente diz é brutal. Da mesma maneira para Lula e Fernando Henrique. É verdade. E a diferença, eu posso até dar um número que o próprio o Estado de São Paulo publicou, que no caso do Covas, que inquestionavelmente é um ótimo candidato, é uma boa pessoa, né? Mas de 46 ele cai para 7. E, curiosamente, é aparecido até o nome do Maluf como candidato natural para governador. Tamanha é a vinculação entre Maluf e candidaturas e campanhas e assim por diante. Então, Murilo, eu acho que isso é uma indicação de conhecimento das pessoas sobre o personagem político. Não é decisão de votação. Bom, prefeito Mendes Tami. Queria só, em aditamento às lúcidas e oportunas observações que acabamos de ouvir, colocar 3 rápidos pontos. O primeiro, que mais uma vez nós vamos ver a importância da televisão nas eleições. Essa democratização dos meios de comunicação permitindo que cada um dos candidatos tenha acesso, e a partir deste ano de uma forma menos cara, nos estúdios, permitirá que todos possam ser conhecidos. E a televisão tem esse dom mágico de permitir que as pessoas sintam na sua sala a presença de alguém. E depois de um certo tempo, cria-se aquela impressão de que alguém ali, que esteve ali na sua família, na sua casa, portanto ela é tremendamente mais forte do que os demais meios de comunicação. Possivelmente o rádio, muito bem feito, consiga ter essa força, mas comparativamente aos jornais, aos outros, que são meios de formação de opinião, que exigem muito mais meditação, profundidade, a televisão é, sem dúvida nenhuma, um fator de decisão no processo das eleições. E esse processo não começou. Até agora, concordo também que 2 aspectos diferentes devem estar influindo nesses resultados das pesquisas. A nível nacional, nós temos 2 posturas completamente diferentes dos 2 candidatos que detêm hoje o maior número de intenções de votos. Uma é a postura do PSDB, do candidato Fernando Henrique Cardoso, propondo uma proposta até politicamente um tanto árida, dizendo, olha, só vai gastar o que arrecadar. Nós vamos acabar com o déficit público, essa é a essência do plano, não é a troca de moeda é só para pagar a memória inflacionária. Nós vamos ter que ter um equilíbrio, porque num país como o nosso não se aceita o déficit público. Não é como a Itália, que o povo aceita financiar o déficit do governo, não é como nos Estados Unidos, que o mundo inteiro aceita essa moeda dele e por isso lhes permite gerar a cada ano um déficit público maior do que a dívida externa brasileira a cada ano. Nós temos que acabar com o déficit público aqui, senão nós teremos inflação. E a nível estadual, enquanto isso, o outro candidato, o candidato do PT, tem uma mensagem completamente diferente, digamos mais ao nível estruturalista, do New Deal, dizendo assim, olha, numa penada eu entrego mais terra do que todos vocês sem terra conseguirão ocupar. Isso é a essência das 2 mensagens, a diferença entre as 2 mensagens, e o povo vai analisar. A nível estadual, eu acho que a pesquisa até agora, e cada eleição é uma história, é um momento da vida de uma nação, ela reflete a preocupação em resgatar
o orgulho do Estado de São Paulo, a honradez e a importância do nosso Estado. E o Covas, nesse momento, com a sua vida toda já pesquisada, tudo representa esse anseio de todos os paulistas. Um anseio de acabar com empreguismo, com clientelismo e com fatos que têm sido fatos muito desairosos para nós paulistas. Agora começamos o debate sobre os principais fatos do dia. Nossa bancada nesta quinta-feira, como sempre, conta com a presença do jurista Graça Wagner. E nossos convidados especiais hoje. O deputado federal eleito pelo Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, que é candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT. Fátima Pacheco Jordão, socióloga. Fátima Pacheco Jordão é também diretora-presidente da FPJ, Fato, Pesquisa e Jornalismo. E também volta ao Gazeta Meio-Dia, hoje, Roberto Duailib, publicitário, presidente da ABAP, Associação Brasileira das Agências de Propaganda, e também diretor da DPZ. A DPZ, que nesse ano comemora 26 anos, e Roberto Duailib me contou, eu senti com muito orgulho, que está no ranking das agências de propaganda a primeira no país. Parabéns, Duailib. Nós começamos então, antes eu passo para você os números de telefone para ligar para cá e dar a sua opinião. Vamos lá, 252-6290, 252-6841. E se você preferir o fax, aí no seu vídeo, é só anotar 284-4742. A Adriana e a Carla já estão prontas para registrar o que você pensa sobre os fatos. Nós aqui faremos o maior esforço para colocar todas as participações no ar, colocar em debate também a sua opinião. Vamos então ao primeiro debate de hoje. Começamos com política nacional, depois do fim dessa novela que parecia interminável, a questão Bisol. Em sua primeira declaração como vice de Lula, o deputado Aloysio Mercadante afirmou ontem que o Plano Real só será viabilizado com uma política de empregos e salários se o PT ganhar as eleições. Mercadante afirmou ainda que vai continuar atacando os pontos frágeis do plano, que, segundo ele, são as altas taxas de juros, os preços exorbitantes da cesta básica e o valor atual do salário mínimo. O senador José Paulo Bisol, que ainda não entregou sua carta de renúncia, admitiu que a decisão da frente em substituí-lo foi correta do ponto de vista político. Ele afirmou que sofreu um processo de destruição e, se dizendo muito magoado e ferido, garantiu: vou responder a todos que me atacaram. Lula também faz um alerta: todos que bateram em nós agora vão se arrepender. E a coligação PSDB, PFL e PTB, que apoia a candidatura de Fernando Henrique, já está preparada para possíveis acusações contra o vice, Guilherme Palmeira, e garante que tudo será respondido na justiça. Palmeira é acusado de receber aposentadoria integral como servidor do Senado, mesmo tendo exercido o cargo por apenas 6 anos. Ontem, Fernando Henrique afirmou que, se fosse ele, não teria feito isso. Só que mais tarde, em Brasília, o tucano negou que tivesse reprovado o pedido precoce de aposentadoria de seu vice e classificou de manobra eleitoreira do PT as denúncias contra Palmeira. Bom, eu tenho aqui algumas opiniões sobre a troca do vice na chapa do PT, na Frente Brasil Popular, José Dirceu. Fernando Henrique Cardoso, o adversário que com certeza o que mais preocupa Lula, disse que essa troca nada acrescenta, continua tudo igualzinho. Já o Brizola chama Mercadante de IUP. A mim diz que o PT, na verdade, o que prevaleceu lá foi stalinismo, porque houve uma pressão dos radicais para derrubar o Bisol e aí colocar o Mercadante. Interessante foi que o líder do governo, Pedro Simon, ele elogiou a escolha do Mercadante, dizendo que foi muito competente, que Lula agora pode ter um grande colaborador na propaganda eleitoral gratuita. E com isso, Mercadante poderá mostrar que Fernando Henrique não entende nada de economia. Afinal de contas, com essa mudança, o que é que acrescenta?
para a chapa do Lula? Eu acredito que a repercussão, a reação do Fernando Henrique, do Amin, do Brizola, é porque a escolha de Mercadante caiu como uma bomba nos comandos dessas campanhas. É evidente que o PT deu a volta por cima. É evidente que a candidatura de Aloysio Mercadante como vice de Lula fortaleceu Lula, fortaleceu a campanha, identificou a chapa de Lula com amplos setores da sociedade brasileira pela figura do Aloysio Mercadante, pela sua competência, pela sua história política. Essa é que é a questão. O resto é discurso de política de eleição. Mais ainda, foi correto não retirar Bisol imediatamente. Nós não podemos não dar o direito de defesa, não avaliar um cidadão como o Bisol e simplesmente retirá-lo, jogá-lo na lata do lixo. Isso sim seria um fuzilamento, uma política stalinista. Não foi nem quando os adversários queriam e foi quando nós queríamos e da forma correta, justa, com o Bisol. E o país sabe que o PT e o Lula vão agir com justiça no governo, vão respeitar o direito de defesa, a democracia e que nós temos capacidade para resolver os problemas internos e os problemas políticos da campanha do Lula. Agora, será que se a chapa ganha com isso, o Mercadante ganha com isso? Afinal de contas, ele tinha uma candidatura a deputado federal com previsão de eleição praticamente certa e ainda com excesso de votos que poderia aumentar a bancada do PT e puxar mais deputados. O que você acha, Fátima? Do ponto de vista pessoal do Mercadante, eu acho que há dois dilemas. Esse dilema eleitoral, que realmente ele corre um risco maior. Ele praticamente não corria risco enquanto candidato. E outro dilema pessoal, porque o Mercadante é um economista e em outros momentos da sua relação com a visão econômica do Brasil, por exemplo, no ano passado, o Mercadante disse ao próprio presidente Itamar que ele não conseguia ver políticas sociais adequadas ao Brasil se não houvesse estabilização da moeda. Então, portanto, ele tem, como economista, uma posição, um dilema de atacar o Plano Real, que ele sabe que substancialmente é correto, e politicamente de combatê-lo para tentar, evidentemente, vencer as eleições. É pouco confortável a posição do Mercadante pessoalmente, mas, a meu ver, é um grande passo do PT. Eu acho que realmente o PT tomou uma decisão de aplicar todos os esforços no estado onde ele é mais vulnerável. Foi aqui em São Paulo que o candidato Fernando Henrique Cardoso primeiro empatou com o Lula e depois todas as pesquisas mostram que no estado de São Paulo Fernando Henrique ganha de Lula. Então é um reforço importante para São Paulo. Roberto Duailib, o José Dirceu disse, no começo da fala, que, na verdade, essa escolha do Mercadante caiu como uma bomba no PSDB e no PFL, porque o nome de Mercadante é um peso importante e que preocupa, coisa que o Bisol, dizia o próprio pessoal, as assessorias de Fernando Henrique, trabalhava favoravelmente ao candidato Fernando Henrique, porque era um caso que criava muita discussão e muita polêmica. No seu entender, para o Lula, dá para reverter com essa escolha do Mercadante a perda que eventualmente possa ter tido com toda essa questão Bisol? Eu acho que numa primeira fase anterior aos programas políticos na televisão, sim. A mudança foi muito boa e eu não diria que caiu como uma bomba, porque qualquer dos outros candidatos a vice-presidente, qualquer um deles seria também uma bomba, porque são nomes importantes nos quadros políticos brasileiros. Mercadante é um deles. E de forma que eu acho que agora o Fernando Henrique passa a ser, de uma certa forma, vidraz. E eles devem estar muito bem preparados para as respostas. Nós vamos ver o aquecimento da campanha política a cada dia e a partir do dia 2 de agosto, então, aí sim nós vamos ver definidas realmente as linhas e as preferências populares. Em função do horário eleitoral gratuito em televisão. Eu considero indefensável a manutenção de Guilherme Palmeira. Bom, você está tocando no assunto que eu ia puxar agora. A partir dos mesmos parâmetros que guiaram os nossos opositores, particularmente aqueles que mais exigiram a saída do Bisol, inclusive para a opinião pública e para a ética no país. Basta ver
as acusações que pesam sobre Guilherme Palmeira. Veja bem, Bisol trabalhou 30 anos como juiz, se aposentou aos 7 meses como desembargador, como todos do Poder Judiciário, das Forças Armadas e do Ministério Público no Brasil. Só que passando esses 7 meses como desembargador, a aposentadoria dele deu um salto. E isso foi uma combinação com o governador do estado do Rio Grande do Sul. Viu? Nós somos contra isso. O PT, inclusive, tem emenda constitucional contra isso. Eu estou a cavaleiro para dizer isso. O PT combate. Sim. Foi o PT que acabou com a aposentadoria de deputado, que acabou com o Instituto de Previdência de deputado. Mas no caso concreto do Bisol, houve uma vantagem nos 7 meses. Houve a vantagem, mas trabalhou 30 anos. Eu quero colocar que o senador Guilherme Palmeira trabalhou 6 anos no Senado. Pelo mesmo critério, porque agora vamos fazer justiça, né? Ele tem que ser retirado da chapa. Se não vai ser retirado, o PSDB e o PFL tem que explicar isso ao país. Mas olha, eu acho o seguinte, eu também acho que o Guilherme Palmeira, se não colocar-se diante de uma posição rigorosamente ética em função dessas exigências da opinião pública, realmente pode e deve ser retirado. Agora, há em relação ao Bisol acusações muito mais pesadas, inclusive em relação aos empréstimos que foram feitos no Rio Grande do Sul. Por exemplo? E eu que até entendo o seguinte, que aquele acordo entre a Caixa Econômica e a Associação de Juízes... Ele não tomou esse empréstimo. Para os quais 333 juízes se candidataram e todos eles enviando os seus depósitos judiciais para essa Caixa Econômica, tenham ou não tenham tomado empréstimo, aí a questão judicial diz que tomaram empréstimo, outros dizem que não tomaram empréstimo, ela em si é realmente algo que a ética também não pode admitir. Eu entendo também que esse panorama no Rio Grande do Sul pode até ser um panorama para o resto do país e tenha sido utilizado esse mecanismo dos depósitos judiciais como forma de se obter alguns tipos de vantagem com as entidades que têm o monopólio desses depósitos judiciais. Então, eu acho que é uma questão... maiores, né? É uma questão que... custas judiciais que vão... O Bisol seria a ponta de um iceberg, mas não deixa de ser a ponta de um iceberg. Tudo bem, é uma ponta de iceberg, não é mais vice, é o Luiz Mercadante. E como é que fica o Guilherme Palmeira? Essa é a questão. Na verdade, essa é uma questão, Vamos aprofundar sim. A questão essa é uma questão, sim. A própria notícia diz que a aliança PSDB-PFL já tem aí como decisão que quem fizer acusações ao vice Guilherme Palmeira vai ter que repeti-las na justiça e explicá-las na justiça. E se Guilherme Palmeira, de fato, tiver envolvimentos que sejam considerados ilegais ou antiéticos, que ele deixará a chapa. Isso já foi dito. É bravata ou é essa? Mas é preciso também não tomar uma política. É preciso não tomar uma política stalinista em relação ao Guilherme Palmeira. Também se dê a ele todo o direito de defesa, como se pretendeu dar ao Bisol, apesar das acusações terem sido muito mais categóricas. Mas então não se seja italinista em relação ao Guilherme Palmeira. Não, o Bisol não teve direito de defesa, teve uma guerra suja, uma campanha inusitada contra ele no país. Olha, guerra suja, eu poria que há muitas guerras sujas nesse país e vamos enfrentar uma de cada vez. Enfim, eu acho que isso é uma necessidade para a renovação do país. Agora, o que eu gostaria de colocar aqui, um assunto mais positivo, quer dizer, voltado para o futuro, é a colocação de que o plano dá certo se for adotada uma política de empregos e salários. Ora, isso é até mesmo, eu diria, o óbvio. Quer dizer, uma sociedade se organiza exatamente para permitir a todas as pessoas a utilização plena dos seus dons. Eu entendo que o direito ao trabalho compõe o direito da vida que está na Constituição. O cidadão só tem direito à vida realmente se ele tiver direito ao emprego. De modo que é por aí que se faz uma política social. Então, o grande problema não é dizer que vai ter mais empregos e melhores salários. É como chegar a esses mais empregos e esses melhores salários. Se é através de uma política estatizante ou se é através de uma política privativista. Esse é o ponto. Saber qual é a política eficiente para se chegar a esse resultado. Eu acho que o debate deve ficar centrado aí. Foi o debate que o Collor fez, ganhou a eleição e levou o país à situação que levou. Esse é um debate ideológico que não interessa ao país. Não é só o Collor que levou o país ao desastre, muitos outros, e o Fidel Castro levou Cuba ao desastre. Então aí não é um problema com a política socialista. Então eu acho o seguinte, o problema é concreto. Nós temos que enfrentar cada um dos problemas segundo as condições de cada país e tratar de enfrentá-los com seriedade. Com Cuba? Não, por favor, eu vou então colocar. Apenas como exemplo, nós quero trazer não Cuba vamos agora. estender o debate para uma análise mais ampla, internacional. Eu peço essa gentileza, porque não temos tempo para isso. E então vamos nos restringir às questões
que estão aqui em pauta e colocadas no debate através da notícia que o Dáphnis da Fonseca leu. Fátima Pacheco Jordão, você me fez sinal 2 vezes, queria fazer uma observação. Eu queria colocar o eleitor nesse debate, que normalmente, evidentemente, as partes interessadas tentam pautar, agendar o processo eleitoral. Agora, no que de fato o eleitor está interessado? Eu tenho a impressão que o episódio Bisol coincidiu com o episódio Plano Real e o PT entrou na contramão do Plano Real e, de repente, a queda do Lula, etc., foi atribuída ao Bisol. A meu ver, o que o eleitor está interessado são nas propostas e nos projetos que candidatos com mercadante, sem mercadante, com vice, com vice, e os partidos têm para o Brasil. Nesse momento, se polariza a eleição entre Fernando Henrique e Lula, e o eleitor precisa ver com clareza quais são as opções. E o debate de vice, me parece que, embora o PT queira dar continuidade a isso, ele vai morrer na praia da demanda do eleitor. Bom, eu queria ouvir, para encerrar esse bloco, a opinião de Roberto do Ailib sobre essa questão. Se o debate de vice é mesmo uma questão menor, uma questão secundária, se esse caso Bisol se estendeu demais, se deu muita atenção, se foi guerra suja, e em que pé fica o Palmeira? Afinal de contas, ele também tem que ser investigado e o caso tem que ter a mesma evidência que teve o caso Bisol? Não, é o que disse a Fátima. A demanda do eleitor é que vai comandar isso. A demanda é por um comportamento rigorosamente ético. Não houve uma guerra suja contra o Bisol, porque noticiar um fato reconhecidamente comprovado não é guerra suja, é o direito de imprensa, é a liberdade de expressão. Agora, que me parece que muitas vezes o PT se irrita com essa liberdade de expressão. Agora, o Guilherme Palmeira deverá ser investigado também se houver acusações contra ele. Nada é menor quando se trata de ética. E nós devemos cada vez mais nos preocupar com isso, porque é isso que o eleitor está querendo. Foi isso que o eleitor quis, inclusive, quando, infelizmente, elegeu o Collor. E foi o fracasso que foi. Mas não é, me parece, o caso dessas eleições. Eu acho que nós temos candidatos muito melhores do que aquele aventureiro que apareceu na eleição passada. Eu tenho muita participação do telespectador. O Rodrigo Furtado, do Butantan, é estudante. Ele acha que a escolha do mercadante não vai descaracterizar o PT, na opinião do Rodrigo, como partido corporativista, intervencionista e totalitário. A Sandra Cabrerico, da Moca, é secretária. Ela diz que na próxima campanha não devia haver debates entre partidos mostrando a miséria do país. Eles têm que mostrar o que vão fazer para a superação dos problemas. O povo quer ver qual é a saída. Maria Augusta Jerônimo, de São Bernardo, diz que Mercadante devia ser o candidato à presidência e Lula devia voltar para o sindicato. Maria Zenade Queiroz, da Bela Vista, é aposentada. Afirmou que nos planos de governo a habitação, que é o problema mais grave que o país enfrenta, está sempre relegada a um segundo plano. Adelaide Carrion, de Campos Elíseos, disse que não se admira que o Lula tenha falado que vai se vingar. Na opinião dela, o PT tem essa mania de vingança. O Wilson Paiva, de Santo André, é administrador. Para ele, o objetivo da imprensa é eleger o Fernando Henrique. A imprensa brasileira, na opinião do telespectador Wilson Paiva, é parcial, a mais parcial do mundo. E se o vice do Lula fosse a irmã Dulce, ele acha que a imprensa ia cair em cima. Maria Aparecida Dias, do Tatuapé, é professora, questiona sobre preços, os salários nas estatais, sobre as tarifas públicas e acha que se tudo isso só vai ser visto daqui a 3 meses, pergunta, não é esse o tempo suficiente para eleger Fernando Henrique? Roberto Zanardi, de São Bernardo, representante comercial, acha que o PT tinha que fazer com que o Bisol saísse dessa chapa antes e não ter demorado tanto. E, na opinião dele, o Lula é que tinha que ser vice do Mercadante. A Rede Bandeirantes transmite às 9h30 da noite o primeiro debate com todos os candidatos à presidência da República. O repórter Fábio Panunzio está no Centro de Convenções de Brasília e tem mais informações. Boa tarde, Fábio.
Oi, Lúcia, boa tarde. Já está quase tudo pronto aqui no Centro de Convenções para o encontro dessa noite. Os técnicos de som, de iluminação, já estão terminando a instalação dos equipamentos e começando a checagem, inclusive dos equipamentos da TV Bandeirantes, que vai fazer a transmissão. Os presidenciáveis vão ocupar essa mesona aí, que tem 10 cadeiras e 10 microfones ainda, embora a candidatura do candidato do PT do B, Caetano Matanó, tenha sido impugnada ontem pela Justiça Eleitoral. Chico Pinheiro, nosso Chico Pinheiro do Jornal Bandeirantes, que vai ser o mediador, vai ocupar um dos 2 púlpitos que vocês estão vendo, ao lado de Dom Luciano Mendes de Almeida, o presidente da CNBB. E as regras desse encontro são as seguintes. No primeiro bloco, Dom Luciano faz uma mesma pergunta a todos os candidatos, que vão ter 2 minutos para responder. No segundo bloco, quem pergunta são 5 assessores da CNBB. No terceiro, no quarto e no quinto blocos, as perguntas serão sorteadas. Serão 15 perguntas entre 40, depositadas ali naquelas urnas, que serão feitas também por pessoas ligadas à CNBB. E no último bloco, cada candidato vai ter 3 minutos para fazer as considerações finais. Não serão permitidos, em hipótese nenhuma, réplicas, tréplicas e apartes. Mas a critério do Chico Pinheiro, mediador, se alguma resposta for considerada ofensiva, o ofendido vai ter o direito à resposta. Já estão em Brasília 4 candidatos que vão participar desse encontro. Fernando Henrique Cardoso, Walter Queiroz, Flávio Rocha e Hernani Fortuna. Os demais chegam em Brasília no começo da tarde ou no começo da noite. Fábio Panunzio, ao vivo do Centro de Convenções em Brasília. E os candidatos a presidente estão confiantes na qualidade do debate dessa noite. O início da fase dos debates e do horário gratuito marca o início da campanha de fato. É a partir de agora que a corrida presidencial se inicia, porque só a partir de agora o eleitor poderá confrontar as propostas. Acho que o debate é sempre bom, especialmente esse, que é um debate organizado pela CNBB, que tem como objetivo a exposição por cada candidato do seu pensamento, basicamente na área social. Eu acho muito importante isso. Eu acho que é muito importante essa iniciativa da CNBB, né? Porque é uma entidade muito preocupada com a questão social do Brasil, né? E que quer ouvir dos candidatos as propostas que os candidatos têm. Bom, o deputado Aloysio Mercadante assume o lugar de Bisol como vice de Luiz Inácio Lula da Silva e mostra que vai ser o homem do PT no enfrentamento ao Plano Real. O nome de Mercadante foi oficializado em entrevista coletiva ontem à noite. Lula foi o primeiro a falar, garantiu que a estratégia de sua campanha não muda. Quero dizer que a saída do Bisol e a entrada do companheiro Aloysio Mercadante não muda praticamente a estratégia da campanha e a tática. Nós vamos continuar com a mesma estratégia, porque estamos convencidos que a nossa estratégia está correta. O senador Bisol disse que está ferido, machucado, mas que em nenhum momento pensou em abandonar a política. O importante é que fique claro aqui, que se eu fui ferido pelos adversários. Eu fui ferido por inimigos explícitos ou encobertos, dissimulados, e a esses eu vou dar uma resposta com a vida que me resta. Nós estamos dispostos a contribuir para o processo de estabilização da economia, em primeiro lugar. E segundo, não há qualquer possibilidade de um governo da Frente Brasil Popular procurar trocar novamente a moeda. Nós já trocamos 5 vezes a moeda e nós temos que procurar que essa nova moeda, o real, fique na economia brasileira e que a gente não tenha que passar novamente por toda essa turbulência e dificuldades que representam as trocas da moeda. Pela primeira vez numa pesquisa, Fernando Henrique Cardoso aparece à frente de Lula. É na simulação de voto para o segundo turno feita pelo Datafolha. Para o primeiro turno, os 2 candidatos estão em empate técnico. Lula do PT é o preferido por 32% dos consultados. Fernando Henrique do PSDB tem 29% das intenções de voto. A diferença de 3 pontos percentuais era de 9 pontos há 2 semanas. Em terceiro lugar, aparecem empatados com 7% Leonel Brizola, do PDT, e Orestes Quercia, do PMDB. Esperidião Amin, do PPR, e Enéas Carneiro, do Prona, com 2%, também estão empatados. O candidato do PL, Flávio Rocha, aparece com 1% das indicações. Eleitores indecisos e que pretendem votar em branco ou nulo somam 18%. Se o segundo turno das eleições fosse hoje, Fernando Henrique teria 47% dos votos. Lula ficaria com 40%. A porcentagem de eleitores indecisos, votos brancos e nulos, cai para 12%. O Datafolha apurou também que cresceu a taxa de rejeição de Lula,
de 28% há 2 semanas para 33% agora. O Instituto ouviu 14.500 eleitores em todos os estados brasileiros nos dias 25 e 26 de julho. Muito falatório e nenhum efeito especial. É isso que promete o horário eleitoral na TV, que começa na semana que vem. Imagens de comícios e reportagens na rua, proibido. Participação de artistas ou convidados no programa, proibido. Desenho animado, efeitos especiais, vinhetas, cenários, também proibido. Todas estas restrições impostas ao horário político estão enlouquecendo os coordenadores de campanhas que têm que, mais do que nunca, usar a imaginação para não deixar o programa desinteressante. Afinal, só o que pode é o candidato falando em um estúdio como este, onde Fernando Henrique Cardoso está gravando seus programas. Estou habituado a falar, para mim não faz dificuldade nenhuma. O problema é o público, não é? O que eu vou dizer, o que todos vão dizer, todos vão falar há muito tempo, então isso vai, não sei que efeito terá isso sobre a audiência. O povo não pode falar, o povo não pode aparecer, nós não podemos mostrar um comício. Isso é muito triste, é deplorável até. Eu lamento profundamente, acho que o Brasil perde com isso. Este especialista em marketing político acha que o resultado de todas estas proibições será televisores desligados no horário político. Já existe um desinteresse histórico da população em relação ao horário eleitoral gratuito. E que deve ser agravado, porque, na verdade, os programas vão ser muito chatos. Tá? Com exceção daquelas pessoas que já têm um interesse em acompanhar a política, a sucessão, a maior parte do eleitorado não vai ter estímulo algum, certo, em acompanhar o horário. Mas enquanto colhem os frutos deste ano, os dirigentes do esporte já pensam no futuro e promovem um simpósio com os candidatos à presidência da República para discutir o assunto. O primeiro candidato a expor suas ideias no Salão Nobre do Fluminense, no Rio, foi Esperidião Amin, do PPR. Esperidião Amin, antes de falar dos seus planos, fez questão de visitar a sala de troféus do Fluminense. O simpósio foi coordenado pelo presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coraci Nunes. Renato Brito Cunha, da Confederação de Basquete, prestigiou o evento, que contou ainda com o ex-secretário de Esportes, Bernard Hasman. O candidato à presidência pelo PPR, como ex-esportista, falou dos seus projetos e respondeu a várias perguntas durante mais de 1 hora. O candidato vai sim investir na educação física e na formação de professores, além do Plano Nacional da Educação, uma de suas prioridades. Ele disse que não vai promover nenhuma reforma administrativa, pois não teria tempo suficiente para terminá-la. Para Esperidião Amin, o esporte é uma obrigação do Estado que tem que tomar a iniciativa. Eu não pretendo fazer reforma administrativa, porque eu sou professor de administração. Meu primeiro trabalho profissional foi uma reforma administrativa em 1968. Não conheço nada capaz de tirar a energia de um governo com a eficiência de uma reforma administrativa. Se alguém quiser não sair de casa, não dar satisfação ao povo, não ter resultados, procure uma grande reforma administrativa. Você vai ter muita sarna para se coçar e até vai poder se indulgenciar perante o povo. Eu não estou podendo fazer nada porque a reforma administrativa está me tomando toda a energia. Como eu vou querer, como presidente da República, como quis como governador, 2 vezes como prefeito, governar para fora, ou seja, governar para a sociedade, eu não faço reforma administrativa. Voltamos a Brasília para saber como será o dia dos candidatos a presidente. Estão confirmadas as presenças de todos os candidatos à presidência da República no debate que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, realiza hoje à noite aqui em Brasília.
Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Leonel Brizola, do PDT, Enéas Carneiro, do PRONA, Flávio Rocha, do PL, Hernani Fortuna, do PSC e Fernando Henrique Cardoso, da coligação PSDB, PFL, PTB, já estão em Brasília e passam a tarde se preparando para o encontro. O candidato do PPR, Espiridião Amin, faz uma palestra para um grupo de empresários em São Paulo e só chega a Brasília no final da tarde. O candidato dos tucanos, Fernando Henrique Cardoso, lança o programa de governo da Frente União, Trabalho e Progresso, lembrando a trajetória política do ex-presidente Juscelino Kubitschek. O candidato do PSDB, senador Fernando Henrique Cardoso, está participando nesse momento de uma solenidade no Memorial JK em Brasília. O senador vai fazer logo em seguida um discurso apresentando as diretrizes de seu programa de governo, que está sendo elaborado em São Paulo por uma equipe de assessores. Hoje pela manhã, o candidato do PSDB teve um encontro com o governador do Espírito Santo, Albuino Azeredo, do PDT. O governador prometeu que no segundo turno vai apoiar Fernando Henrique. A questão sucessão, nós temos candidatos, o partido, Leonel Brizola. Se não chegar no segundo turno, nosso apoio será Fernando Henrique Cardoso. O afastamento do senador José Paulo Bisol, da chapa de Lula, repercute no PMDB. O candidato do partido, Orestes Quércia, acha que devem ser investigadas também as denúncias contra o vice da chapa de Fernando Henrique Cardoso. Quércia participou hoje de um seminário sobre transportes de carga em São Paulo. O candidato do PMDB, Orestes Quércia, deu detalhes do seu plano de governo aos empresários do setor do transporte rodoviário de cargas. Prometeu descentralizar as ações do governo federal, restaurar as estradas brasileiras e ligar todo o país através da construção e integração das rodovias, ferrovias e hidrovias. Quércia visitou a Feira de Serviços do Transporte de Cargas e fez mais uma promessa. Vai combater o roubo de cargas nas estradas com a criação de uma polícia especial. Vamos criar uma polícia de elite, uma polícia de elite para ajudar os estados na questão de segurança. Eu acho que até hoje o governo federal, como a Constituição prevê que a polícia estadual cuida dessa questão de segurança, o governo federal não tem cuidado, mas nós vamos começar a cuidar colaborando com governos estaduais nessa questão de segurança. Orestes Quércia falou também sobre a crise eleitoral dentro do Partido dos Trabalhadores, causada pelo episódio do vice de Lula, José Paulo Bisol. Quércia defende a instauração de CPIs para apurar não só as denúncias contra o Bisol, mas também de outros vices, entre eles Guilherme Palmeira, o vice de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Mas seria a CPI dos vices, não das vices, só... A última pesquisa eleitoral do Datafolha, divulgada hoje, mostra um quadro semelhante ao dos recentes levantamentos do Ibope e do Gallup. Fernando Henrique empata tecnicamente com Lula e, na simulação do segundo turno, passou à frente. A pesquisa do Datafolha foi feita esta semana, nos dias 25 e 26. Foram entrevistados 14.482 eleitores em 378 municípios de todos os estados brasileiros. Lula agora está com 32% das intenções de voto, 2 pontos a menos que na pesquisa de 2 semanas atrás. Fernando Henrique foi para 29%, ganhou 4 pontos. Brizola e Quércia mantiveram 7% do levantamento anterior. Espiridião Amin e Enéas também estão empatados em 2%. Ambos perderam 1 ponto. Flávio Rocha continua com 1% das intenções de voto. Walter Queiroz, o Almirante Fortuna e Caetano Matanó têm menos de 1%. Na simulação do segundo turno, Fernando Henrique está agora em primeiro, com 47%. Ele ganhou 4 pontos. Lula perdeu 3 pontos e ficou com 40%. Você vê que num segundo turno, projetado a partir desses números, Fernando Henrique seria eleito. Todas as pesquisas mostram a mesma tendência, queda de Lula e subida do candidato tucano. Fernando Henrique sobe com o sucesso do Plano Real, combatido pelo PT e pela crise petista do vice Bisol. Mas no dia 2 de agosto, na terça-feira que vem, começa o horário gratuito na TV e no rádio.
Esta é uma nova etapa, um novo degrau na campanha. Como a lei mudou e os candidatos agora vão se apresentar sem truques eletrônicos, com o próprio rosto, muita coisa pode ainda acontecer. Até surpresas podem estar reservadas. Basta lembrar que foi a TV que levou Collor, um quase desconhecido, ao Planalto. Mais do que nunca, é impossível, em sã consciência, prever quem será o próximo presidente. O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, evita críticas ao vice de Fernando Henrique Cardoso e não comenta as pesquisas. Todos os candidatos participam esta noite em Brasília de encontro promovido pela CNBB. Cuidado com a imagem, atenção para os obstáculos. Os candidatos se preparam para a fase que vai esquentar a campanha, da propaganda eleitoral no rádio e TV e dos debates. Os candidatos se concentraram hoje em Brasília para um encontro promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Antes do encontro, o candidato do PMDB participou de um congresso em São Paulo sobre transporte e prometeu ligar o Brasil com o Oceano Pacífico. O candidato do PDT aterrissou em Brasília, trazendo uma sacola de surpresas para os adversários. Ele está preparado para abrir a sacola durante o encontro da CNBB. Eu nunca vi eleição tão cara, né? Financiamento tão alto para um candidato como este financiamento que estão fazendo da campanha do senhor Fernando Henrique Cardoso. Por outro lado, aí está a questão do PT, a questão Bisol. Ao contrário de Brizola, o candidato do PT, depois do desgastante caso Bisol, está pisando em ovos quando fala. Hoje, preferiu nem atacar o candidato a vice de Fernando Henrique. Sobre as acusações contra o senador Guilherme Palmeira, Luiz Inácio Lula da Silva disse que não é do Poder Judiciário e nem problema dele acusar Palmeira. Quanto ao resultado da pesquisa Datafolha apontando vitória de Fernando Henrique no segundo turno, Lula fez de conta que não está ligando. Se até agora, com a propaganda do real tal como está, um dos meus adversários não conseguiu me passar ainda, eu acho que quando o povo cair na real, eu acho que vai ser muito mais difícil para ele. Olha, hoje não vai haver o que se pode chamar um debate entre os candidatos. Na verdade, trata-se de uma sabatina feita pela CNBB, uma entidade civil que congrega os bispos brasileiros. Os candidatos não vão debater entre si, não discutem ideias ou programas. Com 9 candidatos e tendo, por lei, que dar o mesmo tempo a todos, fica quase impossível realizar um debate mesmo, onde haja tempo realmente para exposição de ideias e discussão de temas entre os candidatos. O vice de Fernando Henrique Cardoso, o senador Guilherme Palmeira, rebate as denúncias contra ele. Hoje, a chapa tucana apresentou o programa de governo em Brasília. A reportagem é de Heraldo Pereira. Nada como uma campanha que vai bem. Aparecem correligionários aos montes, palpiteiros saindo pelo ladrão e adversários unidos em nome do bem comum. Neste clima, Fernando Henrique Cardoso levitava. Para apresentar hoje seu programa de governo, o candidato alugou o Memorial JK, onde está sepultado o ex-presidente Juscelino Kubitschek, apesar da polêmica por ser um espaço mantido com verbas públicas. Ele ganhou até cópia do plano que Juscelino tinha para a agricultura. Num discurso de título sugestivo, O Real e o Sonho, Fernando Henrique falou do país, das prioridades de governo, emprego, educação, saúde, agricultura e segurança e do real. Bateu nos adversários do plano econômico e prometeu, se eleito, transformar o Brasil num país respeitado, com o apoio de todos. Ao perceber que um número crescente de partidos e de setores políticos se aproximam da minha candidatura, isto assegura não apenas a eleição, mas mais do que isso, assegura a governabilidade. Sobre o empate técnico com Lula nas últimas pesquisas, Fernando Henrique foi otimista. Eu acho muito bom as pesquisas, o resultado é muito positivo. Quer dizer, isso é um momento atual, eu espero melhorar. O comitê de campanha de Fernando Henrique Cardoso está vivendo um grande momento. E só não é o ideal por causa do candidato a vice, Guilherme Palmeira. Nas últimas semanas, surgiu uma avalanche de denúncias contra Palmeira, quase todas vindas do PT. É como se os petistas quisessem para os tucanos o mesmo que aconteceu com eles em matéria de vice. Numa representação à Procuradoria-Geral da República, o deputado Chico Vigilante de Brasília afirma que, como senador, Guilherme Palmeira apresentou emendas ao orçamento em benefício da empreiteira Sérvia.
As denúncias de que ele recebeu propina da empreiteira e se aposentou como funcionário do Senado, trabalhando apenas 6 anos, além de se envolver com o esquema PC, são contestadas pelo próprio. Eu tenho um passado do qual eu me orgulho, a Alagoas se orgulha e o Brasil, tem certeza, haverá de se orgulhar. Vai até o fim. Evidente, irei até o fim. Só faltava ele aparecer dizendo meia culpa, meia culpa. Claro que tem que se defender. Nós não conhecemos ainda o programa de Fernando Henrique que foi apresentado hoje. As informações que nós dispomos é que trata-se, como os programas dos demais candidatos, de um conjunto de intenções sem demonstrar quais são os meios, como tudo isso será feito. Isso realmente no Brasil é um costume. O sujeito lá senta na máquina, papel, aceita tudo, faz um monte de promessas. Vamos ver se, pelo menos do Fernando Henrique, é um pouco mais sério. Mas normalmente é um conjunto de intenções e promessas. Se somar todas as despesas ocasionadas por esse tipo de promessa, o orçamento americano de 10 anos não paga. Agora, essa coisa do vice dele é problemática e parece que os tucanos estão se armando para fazer uma defesa cerrada do Palmeiras, até porque está aí o exemplo do Bisol que deu no que deu. O TSE cassou liminar que concedia registro ao candidato à presidência da República pelo PT do B, Caetano Matanó Júnior. O partido não conseguiu seu registro definitivo, nem tem representante na Câmara, o que determinou a decisão. Veja a seguir uma entrevista ao vivo com o novo vice de Lula, o deputado Aloysio Mercadante. Na redação do Telejornal Brasil, em Brasília, a presença do deputado federal pelo PT, Aloysio Mercadante, que é o novo candidato na chapa de Lula à presidência da República. Deputado, boa noite, parabéns por sua indicação. Muito obrigado por conceder ao SBT e ao Telejornal Brasil sua primeira entrevista exclusiva. Deputado, na cabeça... Como? É uma honra, Boris. Muito obrigado, deputado. É uma honra recebê-lo. Um jornalismo aberto, pluralista, importante. E para mim também é um imenso prazer assistir ontem, inclusive, suas menções elogiosas, independentes, que caracterizam o seu jornalismo. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje. Muito obrigado, deputado. Deputado, há um paradoxo na cabeça do eleitor. Se Bisol era inocente, por que se tirou o Bisol? Na sua opinião, como explicar isso ao eleitor comum? Boris, eu acho que do ponto de vista legal, tudo que o Bisol fez é absolutamente defensável, tanto que ele está indo para a justiça e vai se defender de todas as calúnias e difamações que ocorreram. E nós vamos defendê-lo politicamente ao longo de todo esse processo. Do ponto de vista eleitoral e político, nós temos que assumir que a ética, os princípios, os valores estão acima dos indivíduos. O Bisol continua sendo um militante dessa frente. Exatamente pela condição de homem público, pela estatura que ele tem, ele se retirou para que a gente pudesse renovar o nosso projeto e assegurar esses valores, esse princípio, essa cultura política que ele, como eu e outros, na CPI do Collor, na CPI do Orçamento, ajudaram a construir. Aquilo que nós exigimos dos outros, nós temos que exigir de cada um de nós, do Bisol, do Mercadante, de quem quer que seja. É só assim que a democracia e a ética vão se reencontrar com a política brasileira. Deputado Mercadante, a que o senhor atribui essa subida do Fernando Henrique e essa consequente queda do Lula nas pesquisas eleitorais? Eu diria primeiro, Boris, a esse processo do Bisol que paralisou parte da nossa campanha e que trouxe, evidentemente, um desgaste político, que eu acho que é um episódio superado e que agora tem um novo ânimo, uma nova perspectiva, uma nova dimensão da campanha. E que o senador contribui de forma decisiva. E, de outro lugar, o próprio real. Quer dizer, a campanha brutal que a mídia fez de forma favorável a essa política e, evidentemente, que foi capitalizada eleitoralmente e é canalizada para um candidato. É evidente que a estabilidade econômica é um valor importante. As pessoas querem uma moeda forte, é importante que elas queiram. Nós não podemos ficar trocando de moeda, o Brasil já trocou 5 vezes. Agora, nós temos críticas, sim, a esse programa, porque achamos que a moeda é forte, mas houve uma perda do poder de consumo. A remarcação dos preços foi brutal. E agora os trabalhadores só têm reajuste uma vez por ano. Isso é importante considerar. Nós tínhamos reajuste diário uma vez por ano. Por isso que as campanhas estão inquietas, inseguras. O que acontece no futuro sem um ano sem reajuste salarial? Então existe a questão do salário do poder de compra. O salário mínimo perdeu muito em relação à cesta básica. A remarcação, a especulação antes do plano foi brutal. E nós temos preocupação em relação ao emprego, em função da queda nas exportações e dessa taxa de juros que continua sendo um absurdo. Então, nós queremos criticar apresentando alternativas, apresentando soluções para que a moeda seja forte, mas o bolso do trabalhador tenha mais real.
Deputado, eu queria voltar ao Plano Real. O senhor acha que uma campanha da mídia, da televisão, do rádio, dos jornais, que estão se mostrando favoráveis, eu inclusive estou achando o plano bom, pode convencer uma pessoa que está ganhando menos e que não consegue comprar que o plano é bom? Quer dizer, as pessoas estão dizendo que o plano é bom porque elas estão aparentemente sentindo que o plano é bom. O senhor não está sendo um pouco duro com o plano? Não, Boris, eu acho que é o seguinte, se você me disser que a moeda é positiva, que a estabilidade dos preços é positiva, que o fim da inflação é positivo, eu estou totalmente de acordo. É muito importante para o Brasil, é importante para a vida das pessoas, que o país tenha uma moeda estável, que a gente possa chegar no supermercado e nas compras, saber os preços de cada coisa. Agora, é importante dizer que os preços se estabilizaram depois de uma remarcação muito grande. E os dados são muito evidentes sobre isso. Por exemplo, a cesta básica, quando começou o real, era 79 URVs. Hoje, a cesta básica é R$ 104. O salário mínimo continuou em R$ 64. Isso significa o quê? Significa que o trabalhador que tinha e que recebe o salário mínimo apenas, só aposentados são 12 milhões, ele não consegue fazer as suas compras. Ele não consegue pagar o ônibus que ficou mais caro, trazer para casa pelo menos uma cesta básica. E essa é uma questão decisiva, ou seja, no processo de estabilização houve uma perda do poder de consumo da população. Se as pessoas chegarem em casa e compararem com os meses anteriores, isso vai ficar absolutamente claro. Segundo, essa queda do poder de compra, com uma taxa de juros muito alta e com uma queda nas exportações, que é decorrente dessa política cambial que nós estamos tendo, significam diminuição do investimento, do crescimento e do emprego. Então, se essas questões não forem modificadas, nós vamos ter recessão e desemprego no futuro e mais. Essa experiência de estabilização pode não ser duradoura. Por isso que o PT quer defender a moeda, quer preservar o real como moeda, mas protegendo a população e apresentando medidas econômicas alternativas, como a ativação das câmaras setoriais, como a gestão da cesta básica, como uma política de estímulo ao comércio exterior, porque as exportações estão caindo e as importações estão subindo perigosamente nesse período, como uma mudança no sistema financeiro para acabar com essa ciranda financeira que até agora não foi tocada, que o país continua um cassino especulativo. Então, essas políticas alternativas nós vamos apresentar na televisão e mais, mostrar que a estabilidade tem que vir com reformas estruturais. Emprego, em primeiro lugar. Combate à fome e produção de alimentos. Educação, que é o único passaporte para a modernidade do futuro. O Brasil não tem chance de ser uma política educacional, saúde, enfim, programas, e você disse bem, não só apresentar metas, intenções, mas de onde vêm os recursos? Quem paga? Como que essas realizações vão se realizar ao longo dos próximos 4 anos do futuro governo? Essa é a perspectiva da campanha, essa é a campanha que nós queremos fazer, de programa. E o PT tem um compromisso, a Frente Brasil Popular tem um projeto na candidatura do Lula. Reformas que permitam a 64 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza se transformarem em produtores, em consumidores e em cidadãos. Enfrentar esse apartheid social. Essa é a razão de ser desse projeto. E eu acho que o debate do real vai evoluir a partir do enriquecimento, das críticas que nós vamos apresentar e das alternativas. Esse é o único caminho de ter uma moeda forte, mas o salário também e com emprego. Deputado Aloysio Mercadante, muito obrigado por sua presença no Telejornal Brasil e boa noite. Em notícia divulgada pela agência Estado, o ex-presidente Ernesto Geisel declarou hoje em depoimento à justiça em Teresópolis, no Rio, que Orestes Quércia só não foi cassado porque era um senador dócil que apoiava a Arena em algumas votações. Geisel disse que a então Comissão Geral de Investigações tinha apurado que Quércia sonegara informações na declaração de renda quando era prefeito de Campinas. O ex-presidente prestou depoimento como testemunha de defesa do diretor do Jornal da Tarde, Rui Mesquita, que está sendo processado por Quércia. Faltam praticamente 2 meses para a maior eleição da história do país. Será que o eleitor está seguro do que ele quer ou ainda restam muitas dúvidas sobre a eleição? Faltando pouco mais de 2 meses para as eleições de 3 de outubro, as pessoas ainda estão com muitas dúvidas. Embora alguns nomes de candidatos estejam presentes na memória dos eleitores, as características principais do processo de eleição ainda não estão claras. Muitos brasileiros não sabem, por exemplo, quais os cargos que serão disputados. Presidente, né? E de governador, se não me engano. Eu tô por fora, não sei.
tem ideia? Não tem ideia. Na eleição de outubro, serão eleitos 54 senadores, o que equivale a renovar 2/3 do Senado, uma vez que o número total é de 81 senadores. Serão escolhidos também 513 deputados federais, 1.059 deputados estaduais, 27 governadores e o presidente da República. Outro ponto que não está claro para as pessoas é quanto à cédula que será utilizada. Quantas cédulas vão ser usadas agora na próxima eleição, você sabe? Ai, meu Deus, não. 2 cédulas. Desta vez, o eleitor vai receber 2 cédulas. Uma branca para escolher os deputados federais e estaduais e uma amarela que servirá para a escolha do governador, do presidente da República e dos senadores. Com tantos nomes e cédulas, é bem provável que na hora de votar surja aquela velha dúvida se é possível escolher entre candidatos de partidos diferentes. Eu já votei em partidos diferentes e não sei se tornou nulo, porque a gente não tem acesso depois, né? Então eu vou ter que me informar. Você vai poder votar em partidos diferentes se você desejar? Sim. Nosso último entrevistado está certo. O voto é desvinculado. O eleitor vai poder escolher um candidato para presidente, outro para governador, candidatos para senadores, deputados federais e estaduais, independente do partido. O eleitor, na hora da escolha, ele se baseia mais no candidato do que realmente no partido. Então eu acredito que a maioria das pessoas votam em senador de um partido, presidente de outro partido, e vereador e assim por diante. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Sepúlveda Pertence, rebateu hoje as críticas dos partidos às normas rígidas para a propaganda gratuita. O ministro disse que a lei atual evita o excesso de sofisticação publicitária que vinha caracterizando as últimas campanhas. Empate técnico na disputa para a presidência da República. Lula e Fernando Henrique lideram com pequena diferença. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada hoje. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, caiu 2 pontos nas intenções de votos. Lula tinha 34% e está com 32%. Fernando Henrique Cardoso, candidato do PSDB, subiu 4 pontos nas intenções de votos. Cardoso estava com 25%, agora está com 29%. Se a eleição fosse hoje, segundo os dados da pesquisa Datafolha, Lula e Fernando Henrique estariam empatados tecnicamente, já que a margem de erro é de 3 pontos. Em terceiro lugar estão empatados Leonel Brizola, candidato do PDT, e Orestes Quércia, candidato do PMDB. Eles estão com 7% das intenções de votos, assim como na última pesquisa. Espiridião Amin, candidato do PPR, caiu 1 ponto. Amin estava com 3% e agora tem 2% das intenções de votos. O número de eleitores que pretende anular o voto ou votar em branco caiu 2 pontos, foi de 9% para 7%. E o número de indecisos continua o mesmo, 11% dos eleitores. Com o sobe e desce das pesquisas, a campanha começa a pegar fogo. Os candidatos passaram o dia na luta pelos votos e agora à noite todos participam de um debate em Brasília. Fernando Henrique Cardoso, candidato do PSDB, está em Brasília. Ele apresentou as diretrizes do plano de governo no Memorial JK. Orestes Quércia, candidato do PMDB, fez palestra para empresários no 3º Congresso Paulista de Transporte Rodoviário de Carga, em São Paulo. Esperidião Amin, candidato do PPR, também fez palestra na capital paulista. Amin falou sobre o plano de governo para os sócios do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, foi para Brasília pela manhã e passou a tarde se preparando para o debate de hoje à noite. Leonel Brizola, candidato do PDT, participou à tarde de um debate na Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. Pesquisa Datafolha aponta que Fernando Henrique venceria Lula num eventual primeiro turno, caso as eleições acontecessem hoje. A mesma pesquisa mostra que Lula se mantém na dianteira com 32 pontos contra 29 de Fernando Henrique. Eleições. O Tribunal Superior Eleitoral concede o primeiro direito de resposta nas eleições deste ano.
O candidato do PT a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, vai poder responder no telejornal da rede CNT a acusação do prefeito Paulo Maluf de que usa dinheiro da CUT há muitos anos. O TSE decidiu que Lula deve ter o mesmo tempo dado à denúncia de Maluf, na data em que ele escolher. O TSE, em outra resolução divulgada hoje, não acha que o candidato FHC, Fernando Henrique Cardoso, tenha se beneficiado do Plano Real. Os deputados Carlos Lupe, do PDT, e José Dirceu, do PT, entraram na justiça contra o senador Tucano, alegando que o candidato chegou a influenciar o governo na escolha da data para o lançamento do Real. O relator do processo, junto ao TSE, considera os indícios insuficientes para punir Fernando Henrique. Todos os presidenciáveis estão a postos em Brasília para o primeiro encontro desta campanha eleitoral. A reunião é promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e será transmitida ao vivo logo mais às 9h30 pela Rede Bandeirantes de rádio e televisão. O candidato Fernando Henrique Cardoso está desde a tarde de ontem em Brasília, onde se prepara para o primeiro encontro de presidenciáveis. Hoje, no único compromisso fora de casa, escolheu o Memorial JK para lançar as bases do programa de governo. Recebeu das mãos da filha de Juscelino um programa inacabado e inédito de JK, de política agrícola, que prometeu incorporar ao projeto de governo dele. Pediu inspiração de Juscelino para acabar com a inflação. Ao definir as obras de governo, prometeu construir muito com pouco dinheiro. Hoje podemos afirmar que o Brasil tem um caminho e vai segui-lo. O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a Brasília no começo da tarde. Lula foi saudado por militantes que o aguardavam no aeroporto. Cumprimentou os funcionários da Infraero e deu autógrafos. O candidato disse que o jogo está apenas começando. Pela primeira vez, todos os presidenciáveis vão se encontrar hoje nesse encontro da CNBB que vai ser transmitido pela Bandeirantes. O que você espera desse encontro? Olha, eu só espero que em cada debate que façamos, possamos esclarecer um pouco a opinião pública sobre aquilo que é a nossa proposta de governo. E como é um debate que envolve uma entidade da mais alta respeitabilidade como a CNBB, sabe, eu acho que todos os candidatos irão e acho isso extremamente importante. Alguns dos lanterninhas nas pesquisas são novatos em debates. Walter Queiroz, do PRN, pela primeira vez enfrenta raposas velhas diante da TV. O candidato do PL, Flávio Rocha, se preparou para esta noite, assistindo a vídeos de debates da última eleição para presidente e até gravações das campanhas de Bill Clinton e George Bush. Os que sabem que são pouco conhecidos do eleitor em geral, acham ótimo participar. O debate, assim como os programas do horário eleitoral, vai permitir a comparação. Só aí o eleitor vai poder escolher com consciência, comparando como se faz quando se vai comprar alguma coisa, quando se vai escolher com mais segurança. No meu caso, eu já sou conhecido. É uma questão só de ter a oportunidade de dizer o que a gente pensa sempre. O candidato do PMDB, Orestes Quércia, que andou se exaltando em debates, confia neste porque foi organizado pela igreja. Eu acho que é muito importante essa iniciativa da CNBB, né? Porque é uma entidade muito preocupada com a questão social do Brasil, né? E que quer ouvir dos candidatos as propostas que os candidatos têm em razão dessa preocupação maior, que é a preocupação com a população mais pobre, mais sofrida do Brasil. O candidato do PDT, Leonel Brizola, quer ver o circo pegar fogo. Mal pode esperar para pôr lenha na fogueira para esquentar o debate. Os primeiros alvos da noite, Fernando Henrique e Lula. Não é para constranger ninguém, é para contribuir para que o povo brasileiro tenha uma saída. O encontro dos presidenciáveis confirma a tradição da Rede Bandeirantes em levar ao telespectador a possibilidade de conhecer melhor os candidatos. Nós estaremos hoje debatendo e ouvindo de todos os candidatos à presidência da República. É uma caminhada, é uma tradição da Bandeirantes. Todas as eleições nós temos comparecido e temos dado ao povo brasileiro essa oportunidade de conhecerem os seus candidatos. Esta vez, mais do que nunca, acabada uma Copa onde estava todo o Brasil com as bandeiras desfraldadas, com a bandeira brasileira, nós pedimos que não enrole as bandeiras. Continue com elas desfraldadas, fique olhando quais são os candidatos, quais são os seus projetos, quais são suas ideias, leiam os seus olhos, vejam suas palavras e votem com todo o patriotismo. Essa é a intenção e hoje é um dia em que a Bandeirantes está muito atenta, muito feliz de estar cumprindo com a sua finalidade e o seu dever.
Encontro dos presidenciáveis, 9h30 da noite. Não perca, hein? Você precisa saber votar bem. O Jornal Bandeirantes fica por aqui. Uma boa noite para você. Mais um candidato à presidência da República apresenta o programa de governo. Hoje, os candidatos se dividiram entre Brasília e São Paulo. Atrás de eleitores, no centro de São Paulo, o candidato do PPR, Esperidião Amin, encontrou lojistas que conheceu quando era estudante e falou na língua que eles entendem. O Brasil tem salários de terceiro mundo e impostos de primeiro mundo. Também em São Paulo, o candidato do PMDB, Orestes Quércia, foi a uma exposição e fez um discurso para empresários do transporte de cargas. Defendeu a criação de uma polícia especial para aumentar a segurança nas estradas. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi recebido com bandeiras e festa em Brasília. Distribuiu autógrafos e disse que vai intensificar a campanha nos próximos 60 dias. Acho que o Mercadante é um cara que tem uma afinidade extraordinária com ele e ele veio substituir o Bisol em função de circunstâncias eminentemente políticas. E eu acho que vai ser bom para a campanha. O candidato do PDT, Leonel Brizola, participou em Brasília de um debate com funcionários do Banco do Brasil. Eles queriam conhecer as propostas do candidato. O candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, se inspirou no sonho e na ousadia de Juscelino Kubitschek para apresentar o programa de governo. Adversários regionais e líderes políticos ficaram no mesmo palanque. Lotaram o Memorial JK para aplaudir o discurso do candidato. Emprego, educação, saúde, agricultura e segurança. As 5 prioridades imediatas. E um novo modelo de desenvolvimento, financiado também com recursos externos. Agilidade nas privatizações para garantir a eficiência do Estado. E uma economia livre de monopólios, voltada para o bem-estar da população. Eu preciso do povo. Nós precisamos do povo. Do seu voto, mais do que do voto, da sua inspiração. Mais do que da sua inspiração, da sua confiança. O sonho de um Brasil justo não é meu sonho, é o sonho de todos nós. Daqui para frente, os candidatos têm mais outra preocupação: o programa eleitoral no rádio e na TV. Mas quem entra primeiro no ar? Amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral sorteia a ordem de cada candidato no primeiro programa do dia 2 de agosto. Depois, segue-se a lei do rodízio. O senador Guilherme Palmeira, companheiro de chapa do tucano Fernando Henrique Cardoso, continua dando dores de cabeça à coligação PSDB, PFL e PTB. Com o deputado Chico Vigilante à frente, os petistas prometem não dar trégua ao vice de Fernando Henrique, acusado de ter apresentado emendas ao orçamento da União para beneficiar uma empreiteira e de também ter se aposentado precocemente. Mudanças na sucessão presidencial. Os dois líderes da corrida estão numa situação de empate técnico, segundo o Instituto Datafolha, publicado hoje. O candidato do PT tinha 41% em junho, 38% no início do mês, caiu para 34% no levantamento do último dia 13 e agora está com 32%. Fernando Henrique está subindo. De 19% em junho, foi para 21% no dia 5. Pulou para 25% e agora está com 29% das intenções de voto. Em terceiro lugar, Leonel Brizola tem mantido 7% das preferências nos últimos levantamentos do Datafolha. O ex-governador Orestes Quércia marcava 6% em junho, subiu 1 ponto na pesquisa seguinte e continua com 7% agora. Esperidião Amin vinha mantendo 3% no Datafolha, mas na pesquisa divulgada agora, marcou só 2%. Enéas Carneiro estava com 2% em junho. Repetiu o índice no início deste mês, ganhou 1 ponto na outra pesquisa, mas caiu de novo, ficando com 2 pontos neste último levantamento. Numa hipótese de segundo turno entre Lula e Fernando Henrique, o candidato do PT ficaria em segundo lugar, com 40%, e Fernando Henrique venceria com 47%. Veja agora o que disse o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a pesquisa Datafolha divulgada hoje. Eu acho que quem tem que avaliar a pesquisa são os donos dos institutos, porque o mercado está inflacionado de pesquisa e eu
tenho por hábito, desde 89, quando eu tinha 3%, não comentar pesquisa. Eu acho que quem deve comentar pesquisa devem ser os meus adversários ou os presidentes dos institutos, porque se até agora, com a propaganda do real tal como está, um dos meus adversários não conseguiu me passar ainda, eu acho que quando o povo cair na real, eu acho que vai ser muito mais difícil para ele. O candidato do PMDB, Orestes Quercia, é favorável a uma CPI para investigar os vícios das chapas adversárias. Ele se encontrou em São Paulo com empresários do setor de cargas. O candidato do PMDB, Orestes Quercia, prometeu descentralizar as ações do governo federal, restaurar as estradas brasileiras e interligar todo o país, construindo rodovias, ferrovias e hidrovias. Quercia visitou a feira de exposição das novidades para o setor de transportes e fez mais uma promessa. Se eleito, vai criar uma polícia especial para combater o roubo de cargas nas estradas. O governo federal não tem cuidado, mas nós vamos começar a cuidar colaborando com governos estaduais nessa questão de segurança. Orestes Quercia falou também sobre a crise eleitoral dentro do Partido dos Trabalhadores, causada pelo episódio do vice de Lula, José Paulo Bisol. Quercia defende a instauração de CPIs para apurar não só as denúncias contra o Bisol, mas também de outros vices, entre eles Guilherme Palmeira, o vice de Fernando Henrique Cardoso,